Porque ele falou que esse culto de hoje era para pensar e falar nisso. Ele disse que todas as vezes que nós reuníssemos para esse acontecimento que é a ceia, era para nós pensar na sua morte, até que ele venha. Eu fiquei pensando assim, o que seria de mim se ele não tivesse vencido? O que seria de mim se ele tivesse ficado no sepulcro? O que seria de mim se o pai tivesse ouvido ele quando ele disse: Pai, passa de mim esse cálice? Hoje eu quero que você olhe para dentro da sua alma e comece a pensar nisso. Quando você vai no velório de uma pessoa que não conhece a Cristo, você vê os entes queridos ao redor chorando, principalmente aqueles filhos quando é muito ruim. Vai no velório do pai, ele chora, rasga a roupa, arranca os cabelos, grita. Quando o filho honrou o pai e a mãe a vida toda, ele chora assim baixinho. Parece que ele sente uma série de coisas. Mas sempre você ouve eles dizer assim, nunca mais. É ou não? Acabou, tchau. Eu quero pensar comigo que Maria não teve esse sentimento. Hoje eu quero trazer uma palavra ao coração dos irmãos. Eu não vim com o pensamento de pregar. Eu vim com o pensamento apenas de falar num tom de reflexão. Você vai participar da ceia do Senhor. Você vai participar da ceia do Senhor. E o apóstolo escreveu dizendo que nós devemos examinar nós mesmos. Olhar para dentro de nós e fazer uma autoavaliação. O que fizemos este mês? O que praticamos? Como praticamos? Por que praticamos? Quando nós fazemos esta autoavaliação, imediatamente descobrimos que somos pecadores. E no mesmo instante, confessamos os nossos pecados e buscamos a misericórdia de Deus, revelada em Cristo Jesus. Naquele ano, essa reunião aqui estava acontecendo exatamente por causa de um morto que reviveu. Jesus acabara de ressuscitar Lázaro, já sepultado há 4 dias. Esse assunto chegou
no Sinédrio. Agora está reunido os sacerdotes, os escribas, e os sacerdotes deste turno começam a conversa. E eles começam preocupados, dizendo assim: esse homem está fazendo milagres, sinais, prodígios, maravilhas. O povo está acompanhando ele. E nós precisamos fazer alguma coisa. Porque daqui uns dias, nós perdemos o controle de todo o estado. Roma vem e toma de nós. Em que eles estavam preocupados? Na posição eclesiástica, política e financeira. Esse homem está trazendo prejuízo para o templo. Esse homem está tirando nós o nosso brilho, está tirando nós da nossa posição como santos. Aí o sumo sacerdote falou para eles assim: vocês não estão sabendo de nada, vocês é desatualizado. A Bíblia diz que é necessário que um homem morra para o bem de todos. Vamos usar os nossos artifícios, a nossa lei, e vamos matar ele. Porque matando ele, acabou o nosso problema. Tirando ele de circulação, pronto, resolvido. Oh, que palavra! Vamos matar um para salvar os outros. Se nós eliminar ele, os discípulos dele dispersam, os seguidores dele desanimam, e agorinha ninguém lembra dele mais. Acabou. Mas ele não sabia que era um plano de Deus. Os irmãos são sabedor que o sumo sacerdote, ele precisava entrar no Santo dos Santos uma vez por ano, para fazer o sacrifício de expiação. Eu já ensinei isso aqui, nós estudamos na escola dominical isso, eu não vou repetir. Mas ele precisava entrar no Santo dos Santos uma vez por ano, para confessar os seus pecados a Deus, para falar com Deus, Deus falar com ele e ele falar com o povo. Mas a hora que ele fala isso aqui, ele não sabia que ele estava preparando um cenário para o maior sacrifício da terra. Ele não sabia que ele estava indicando o cordeiro, que Antória Massete Nati, Tericamdoros, né?
que ele estava escolhendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque o sumo sacerdote, ele deveria, se nós formos ler em Levítico, eu não quero entrar nos detalhes, mas lá em Levítico diz que ele tinha que escolher um cordeiro sem defeito, sem mancha, sem defeito nenhum. Aqui, o sumo sacerdote acaba de escolher o cordeiro. Os sacerdotes reunidos, preocupados. O sumo sacerdote cita as escrituras e diz: é necessário que morra um. Nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo, e que não venha a perecer toda a nação. Você está entendendo isso aqui, meu irmão? Aleluia. A Bíblia é tão precisa que ela diz: e naquele ano, Caifás, porém, estava entre os sacerdotes, ele era o sumo sacerdote daquele ano. Que ano? Do ano da crucificação de Cristo. Levante a tua mão para os céus. Por causa da morte de Cristo foi mudado até o calendário para alcançar a minha e a sua vida. Ele disse: é necessário que morra um homem. Vocês não abriu o entendimento, vocês não estão percebendo, vocês não estão vendo. Nós mata ele, pronto, resolvido. E Deus lá dos céus, olhando para tudo isso e dizendo: eu te escolhi, sacerdote, para você escolher o cordeiro para o meu sacrifício, para que eu venha e aceite o sacrifício, e visite o povo e perdoe os teus pecados. Eu te escolhi, sacerdote, para que você imole o cordeiro, tome do sangue deste cordeiro, asperge sobre o altar, purifica e entra no meu santo lugar, para que eu possa com a minha misericórdia perdoar o povo. Quer ver? Glória. João 18, falei que eu não ia pregar, mas já estou pregando, né? Mas eu vou devagarzinho aqui. Hoje eu tenho 2 assuntos para falar com a igreja. Eu vou falar esse agora e depois, se nós participar da ceia, eu vou falar de outro. João 18, 14. Você encontrou aí? O verso 13. Depois que Jesus estava preso, conduziram ele primeiramente a Anás, porém era sogro de Caifás, sumo sacerdote daquele ano. Ora, Caifás era quem havia declarado aos judeus ser conveniente morrer um pelo povo. Ele havia declarado:
está cumprindo ou não as escrituras? Ele havia dito: tem que escolher um cordeiro para o sacrifício. 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 Que escolha certa foi essa? Ele poderia ter dito: vamos armar e matar os discípulos dele, e nós prendemos ele. Não, é necessário que ele morra para o bem do povo. E a Bíblia diz que a partir desse dia procuravam matá-lo. E ele teve que sair de Jerusalém, porque não era chegada a sua hora. Nós só estamos aqui por causa dele. O texto diz: ora, João acrescenta, dizendo: ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. E não somente pela nação. Se você não tiver um motivo de dar glória a Deus hoje, você está com problema de fabricação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus, os filhos de Deus, os filhos de Deus, os filhos de Deus, que anda disperso. Oh, aleluia. Se eu estou aqui esta noite, porque ele morreu. Eu passei o dia pensando nisso, desde manhãzinha. Como seria? Prepararam tudo, prenderam ele, espancaram. Aí a Bíblia diz: a hora que prende ele, ele torna o cordeiro. Aqui ele foi escolhido como cordeiro, porque até então ele é o Messias, o Cristo enviado. Mas a partir da hora que prende ele, ele torna o cordeiro. Como um cordeiro mudo foi levado ao matadouro, não abriu a sua boca. Ó. É levado diante do sumo sacerdote daquele ano, e ele pergunta: tu és o filho de Deus? Ele diz: tu disse. Ele rasga as vestes e diga: blasfêmia, ele tem que morrer. Ai, cambarasutno, porque Jesus morreu por ti. Viemos aqui cear porque ele morreu. Ouça. Leva ele para o governador. O governador não acha culpa. Leva para o rei, também não acha culpa. Traz de volta para o sacerdote. Lá vem o sacerdote de novo. E o governador diz: ó,
não achei culpa nesse homem. Esse homem não tem culpa. Presta atenção, meu irmão. Esse homem que você escolheu não tem culpa nenhuma. Você pode adorar a Ele por isso. Feche os seus olhos para adorar a Ele. Feche os seus olhos para adorar. Adora o Jesus que te ama tanto, que morreu na cruz para perdoar os meus e os teus pecados, para nos dar direito do nome escrito no livro da vida. Esse homem sacerdote que você escolheu, ele não tem culpa. Eu não achei culpa nenhuma nele. Aí o sacerdote olha e diz: mas é ele que tem que morrer para o bem do povo. Aleluia. Porque se morre um que tem culpa, nós não estaríamos aqui. Se morre um que tem culpa, ele estaria sepultado. Se morre um que tem culpa, jamais os nossos pecados seriam perdoados. Se morre um que tem culpa, jamais o sacrifício seria aceito. Mas aquele sem culpa morreu, foi aceito o sacrifício e os nossos pecados foram perdoados. Inclusive você tem um que tem culpa, solta ele para nós e mate esse. E que jeito que vocês querem que eu mato ele? Na cruz. Eu quero que ele morra morte de cruz. Eu quero que ele morra maldito. Porque todo aquele, a Bíblia diz que todo aquele que era morto na cruz era tido por maldito. Vamos de pé, eu vou parar. O relógio já mandou parar. Ele toma a cruz como um cordeiro, caminha para o Gólgota sem defeito. Não tinha culpa alguma, não tinha pecado nenhum. Mas aí hoje de manhã eu me deparei assim com aquelas 3 irmãs, até foi cantado aqui hoje sobre elas. Com aquelas irmãs, as irmãs Maria. Às 3h, ele dá um brado e diz: Pai, o sacerdote escolheu o cordeiro certo. Perdoa-o, porque ele não sabe o que faz. Ele escolheu o certo sem saber nem o que era. Em tuas mãos entrego o meu espírito. Aí ele faz assim, ó. E o sacerdote que escolheu o homem para morrer por todos estava no templo. E quando ele estava no templo, a Bíblia diz que o véu rasgou de alto a baixo, e ele teve que dizer: verdadeiramente é o Filho de Deus. Ou seja, agora não precisa mais do meu trabalho de sacerdote, porque o cordeiro que eu escolhi, estou conjecturando, meu irmão, o cordeiro que eu escolhi resolveu a questão. Acabou, está resolvido.
Não precisa mais de sangue de bode, de sangue de ovelha, de sangue de novilho. Não precisa de mais nada disso, porque o sangue do Cordeiro que está derramado na cruz é poderoso para perdoar os nossos pecados, para nos purificar, para mudar o nosso nome. Só rapidinho, abra a sua Bíblia, 1 Timóteo capítulo 1. Versículo 10. Oh, por isso que quando eu venho para cear, eu venho com alegria muito grande. Nós vamos cear, irmãos, nós vamos cear. Nós vamos cear, nós vamos cear, nós vamos cear. Peraí, deixa eu ver se é primeiro ou se é segundo. Segundo. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 10. Só porque tomando a biol ne flasses mantai. Tetia ho e amanda raial como ni knefa. Se que renduru ne camicando e eu tô tiria maia esses neste que. Verso 9, para nós entender bem. Quem nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. É manifestada agora pelo aparecimento do nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe a luz, aleluia, a vida e a imortalidade, aleluia, mediante o Evangelho. O que o sacerdote escolheu, ele não só venceu a morte, destruiu a morte, como também nos trouxe para a luz, nos deu a vida e nos deu a imortalidade, aleluia. Por isso eu estou aqui esta noite para cear e dizer: quando eu tomo pão, quando eu tomo vinho, eu estou dizendo: eu agora estou na luz, e a morte não tem mais poder sobre mim, o pecado não tem mais poder sobre mim, porque o Cordeiro venceu por mim. Levante a tua mão para o céu, deixa eu ver você grato a esse Cordeiro, deixa eu ver se você está grato a esse Cordeiro. Deixa eu ver se você está grato mesmo a esta salvação tão maravilhosa, essa salvação tão preciosa, aleluia. Bem que o sacerdote, o sumo sacerdote diz que era necessário que morresse um pelo bem de todos, e isso aconteceu. Estamos aqui, ele morreu, só que ao terceiro dia ele ressuscitou. A morte não pôde deter, a escuridão não pôde segurar, a escuridão do sepulcro não foi suficiente para deter a luz que estava lá, aleluia. Aos grilhões, Paulo disse: a morte, aonde está a tua vitória? Os grilhões da morte não pôde segurar o Cordeiro que o sacerdote escolheu. Ele saiu de lá e está vivo à direita do Pai, esperando o momento de vir nos buscar.
com a mão levantada, vamos vencer. O Cordeiro venceu e nós vamos vencer também. O Cordeiro venceu e nós vamos vencer também. O Cordeiro venceu e nós vamos vencer também. Quem crê nisso, abre a sua boca e adore a Ele, porque Ele é bendito. E essa noite é noite de adorar em espírito e em verdade. Agradece a Ele pelo sacrifício, pela salvação, pela vida eterna, pelo Espírito Santo que você recebeu. Agradeça a Ele pelo pastor que você tem, pela igreja que você congrega, aleluia, pela fé que está no seu coração. Tudo é dele, para Ele, dado por Ele. Toda honra e toda glória seja dada a Ele. Que andará sonoia mandará sene, de me andará eu noromandoro que é. Senhor eterno Deus, eu te louvo por esta palavra. Perdoa os meus pecados, Senhor, como os pecados de todos nós que aqui estamos. Oh Pai Santo e Justo, iremos participar do corpo e do sangue do Teu Filho, do Cordeiro que foi escolhido para o bem de todos. E nós vamos participar dizendo: o Cordeiro me fez bem, o Cordeiro me fez bem, o sacrifício me fez bem, Cristo só me fez bem. Recebe essa palavra no nome de Jesus. Podeis